vai falar sobre 8 coisas que destroem sua produtividade e 8 coisas que aumentam sua produtividade também. Porque não adianta falar só o que dá errado, também tem que falar as coisas que fazem você aumentar muito sua produtividade. Há 5 anos eu trabalho home office e sei o quanto produtividade tem que ser importante para você dar certo no que você faz. E aí eu desenvolvi algumas técnicas, eu fui percebendo algumas coisas que melhoravam ou pioravam a minha produtividade. E eu tenho um tubarão correndo atrás de mim, né? Eu preciso pagar as contas, os boletos nunca vão parar de chegar, assim como louça, né? Louça sempre tem alguma coisa que vai chegar suja pra gente lavar, então não tem como a gente fugir. Primeira coisa que destrói nossa produtividade: não ter um propósito claro e definido. Não ter um propósito certo do que você quer ou onde você quer chegar faz com que todas as atividades que você tem que fazer, você não consegue ver sentido nelas. Isso tem a ver com o que o estudioso da psicologia Jung diz sobre isso. Ele diz que nós temos um self. Um self é um tipo de inteligência que tem a ver com o nosso potencial, com tudo de bom que a gente pode ser. E ele fica desconectado se a gente não sabe onde quer chegar. É aquela velha história da Alice no País das Maravilhas, que o gato fala pra Alice: se você não sabe onde quer chegar, Alice, qualquer caminho serve. E o seu cérebro não entende que aquela atividade que você está fazendo é importante se você não vai chegar a algum lugar com ela, se ela não faz parte de um planejamento, de uma estratégia para chegar lá. A segunda coisa que destrói a nossa produtividade é a reclamação. Reclamar atrapalha a nossa produtividade. Se você está reclamando da sua pauta, se você está reclamando do seu trabalho, da mulher, do Temer, da Dilma, da economia, do mercado, para de reclamar. Para de sair da sua boca tanta reclamação. Por que é que isso interfere na sua produtividade? Porque nós temos 3 mentes: a consciente, a subconsciente e o inconsciente. O subconsciente, que é o do meio, ele é responsável por fazer as coisas do nosso corpo que a gente nem percebe que está fazendo. Por exemplo, respirar, trabalhar com o intestino, bater o coração. Tudo isso vem do cérebro. Então, a gente vive, isso é automático. A mente responsável, a inteligência responsável para fazer todo o nosso corpo funcionar é o subconsciente. E por que reclamar tem a ver com isso? Tem a ver que quanto mais você reclama, mais você afirma que tá ruim, que tá chato, que tá sem dinheiro, que tá difícil. O seu subconsciente funciona como um terreno fértil, em que você vai colocando sementinhas ali dentro. Então, à medida que você vai lá e coloca sementinhas de é difícil, eu não consigo, tá ruim, putz, isso é do caramba, não sei o quê. Toda vez que você repete isso se fortalece no seu subconsciente para que isso realmente se torne verdade para você. Então, quanto mais você repete que tá difícil, realmente vai ser mais difícil. Então, a segunda coisa que destrói a nossa produtividade é reclamar. Troque o não sei fazer por como eu faço. Terceira coisa que destrói nossa produtividade: não ter um horário fixo para começar. Eu não digo nem para terminar, porque eu entendo bem os freelancers que trabalham no home office, porque eu sou uma delas. Eu trabalho no home office, eu estou aqui no meu escritório, mas na minha casa. E se eu não coloco todos os dias um horário para começar, eu não me comporto como um profissional. Se você está trabalhando numa empresa, você tem horário para entrar nessa empresa, não tem? Sei lá, 8 horas, 9 horas? Então, você precisa também ter um horário para começar o seu trabalho em casa, tá? Meu horário é 9 horas. 9 horas eu tenho que estar bonitinha, tomada banho, cheirosa, arrumada, mesmo que seja na minha casa, para fazer o que precisa ser feito. Então, definir um horário para isso é muito importante. Quarta coisa que destrói sua produtividade é priorizar tarefas emergentes. Você se comprometeu ali, você tá lá 9 horas da manhã, começando a escrever seu artigo. E aí vai pintar, por exemplo, um telefonema da sua amiga que brigou com o namorado e tá chorando. E fala: eu preciso de você, eu preciso conversar.
Provavelmente a sua mente vai falar assim, nossa, isso é urgente, eu tenho que ajudar a minha amiga. Deixa aqui, depois eu continuo o meu artigo, deixa eu resolver esse problema com ela aqui, ficando 1 hora no telefone. Isso não é emergente, não é urgente. 98% das coisas que você considera emergente, dessas distrações que aparecem para você, não são. Então, uma coisa essencial para produtividade é aprender a dizer não. É você dizer para sua amiga, é você nem atender a sua amiga para começar. Mas se você atender, você fala assim, amiga, ó, segura as pontas aí, que quando eu terminar o meu trabalho aqui, eu te ligo e a gente resolve. Mas a prioridade do seu dia tem que ser realizar a missão. Você precisa dizer não para você mesma, porque a sua própria mente está trabalhando contra você. Porque no final das contas ela quer acumular energia, ela quer o máximo possível que você fique no sofá assistindo Netflix. Por que isso? Porque falando de instinto, de ser humano, o seu cérebro quer que você guarde energia para algum momento de sobrevivência. E é exatamente por isso que ele acha muito prazer quando a gente não faz nada, ou quando a gente fica no sofá com Netflix e não faz o artigo, ou não faz o que precisa ser feito, tá? Então são batalhas mentais que você tem que vencer com você mesmo. A coisa número 5 que destrói sua produtividade. Isso é bem óbvio. Celular, TV e redes sociais. Se você tem um artigo para escrever e provavelmente você vai dar uma pesquisada no Google sobre isso, vai no Google. É muito tentador ir pro Facebook. É muito tentador olhar a nova publicação do Startando Freelas. É muito tentador assistir o Netflix. É muito tentador assistir televisão. Se bem que, faz tanto tempo que eu não assisto televisão, sinceramente, não sei vocês, que eu não sei nem mais o que é TV aberta. Você quer assistir o episódio da sua série favorita? Nada te impede de assistir, desde que você termine a missão do seu dia. Então, a 6ª coisa é quando você tá com a sua casa, ou a sua mesa de trabalho, ou a sua área de trabalho do computador, uma zona. Isso atrapalha muito a sua produtividade. Você tem que estar com a sua casa arrumada, caramba. Você tem que estar com a sua louça limpa, tá? Você tem que acordar mais cedo, você tem que deixar as coisas organizadas, o seu ambiente tem que estar agradável, a sua mesa de trabalho tem que estar limpa, tem que estar organizada, o lixo tem que estar no lixo. Essas coisas básicas fazem toda a diferença, tá? A área de trabalho do seu computador tem que estar limpa, não pode estar cheia de ícones, tá? Não pode, isso te atrapalha, isso te desconcentra, isso faz com que seus olhos vejam outras coisas que te distraiam. Se o seu ambiente físico está organizado, a sua mente também está. E aí você fica mais livre para seguir adiante. A 7ª coisa que atrapalha muito a nossa produtividade, não é óbvia também, mas faz muita diferença. Estar em conflito com as pessoas é um problemaço para sua produtividade. Se você tá brigado com alguém, se você brigou com sua mãe, você brigou com sua mulher, você brigou com seu marido, você brigou com seu vizinho, você tá com aquele sentimento de esganar alguém, isso não faz bem para sua produtividade. Por quê? Porque quando você tem que escrever seu artigo, quando você tem que fazer o seu freela, a sua cabeça precisa estar livre. E quando você tem algum conflito, a sua cabeça continua tentando resolver aquele conflito e não se concentra totalmente na sua tarefa. Então, estar em conflito com alguém, mesmo que seja uma briga de muito tempo atrás, vai te atrapalhar na produção do seu artigo hoje. E a 8ª coisa que atrapalha muito nossa produtividade, gente: sedentarismo e comida pesada. Isso pode ter certeza, é uma das piores coisas para procrastinação. Se você não faz nenhum exercício no dia, se não faz uma caminhada no final do dia, se você não... enfim, se você não sua, não faz nada, nem namora, sabe? Então, a tendência é que seu corpo fique mais leso. O seu cérebro também. Comida pesada também é um problema. Se você come muito na hora do almoço, poxa, não precisa nem dizer que você vai estar muito mais improdutivo durante a tarde. Então essas são as 8 coisas que te atrapalham na produtividade. Vou falar
das 8 coisas que aumentam a produtividade, então. Bom, é na verdade o contrário das 8 dicas de coisas que destroem nossa publicidade. Ou nossa publicidade, ó. Nossa produtividade. Tô com publicidade na cabeça. Sei lá. Vamos lá. Ter um propósito claro e definido é a primeira coisa que te ajuda a alavancar a produtividade. Então, poxa, se você quer ser uma autoridade em alguma área, se você quer ser o mestre lá dos artigos, por que você ainda não fez sua agência de conteúdo digital? Por que você ainda não se especializou em produção de artigos e tem sua empresa? Pô, precisa de empresa, precisa de escritório? Claro que não. Você precisa de um posicionamento de marca. Por que você tá aí fazendo uns freelinhas aqui e acolá se você pode ter a sua agência e começar a dizer que você é um empreendedor da coisa? Pô, começa a pensar no onde você quer chegar. E aí você trabalha para isso. Dica número 2 de dar um up na sua produtividade. Agradecer pelas oportunidades de trabalho. Tá com um trampo? Para de reclamar desse trampo. Agradece que você tem esse trampo. Que legal que eu tenho esse job. Vou fazer esse artigo melhor de todos os tempos. Essa postura de se dar no melhor no artigo, em tudo que você faz, mesmo que seja pequenininho, faz toda a diferença para você ser reconhecido pelo que você quer ser reconhecido no final das contas, como um excelente profissional, como uma pessoa competente. 3. Definir como será o seu dia antes de dormir. Gente, isso muda a minha vida. Faço uma programação de como vai ser meu dia ideal. Como é seu dia ideal? Como você quer que seja o seu dia ideal? E aí, no dia seguinte, quando você acordar, você já tem tarefas para você fazer. Por que é que isso funciona? Porque, por exemplo, quando você tem um chefe, ele te dá tarefas para fazer, certo? Só que quando você freela, quando você tem que trabalhar em casa, você tem que eu tenho que me dar tarefas. Então, quando eu deixo de trabalhar, que é quando eu tô indo dormir, é quando eu sou minha chefe e digo exatamente o que eu tenho que fazer pra no dia seguinte eu cumprir a minha missão. Entender que sua agenda é mais importante do que a agenda de outras pessoas. Isso é muito fundamental, isso é um estilo de vida, vocês não têm ideia. Entender que a sua agenda é mais importante do que a agenda de outra pessoa. No caso do trabalho, quando é seu chefe, por exemplo, que te entope de coisas para fazer, o que você faz? Você leva aquela lista de atividades que ele te pediu para fazer, fala assim: oi chefe, tudo bem? Eu tenho tudo isso daqui para fazer, qual é a prioridade? Ele vai ficar louco. Porque poucas pessoas fazem isso, mas ele entende que esse é o trabalho dele. Ele precisa te dizer quais daquelas atividades é a prioridade no momento, tá? Então, o que você precisa ter essa atitude de, olha, eu tenho isso aqui pra fazer. Qual é a prioridade, tá? Porque aí você deixa claro pra pessoa o que você vai fazer primeiro. No caso de colegas de trabalho que fazem uma farra, que te desconcentra, fone de ouvido. Fone de ouvido, coloca aquelas músicas épicas do Game of Thrones e internaliza aquilo que você é um herói que precisa terminar a sua missão. Fechou. Quando é família, isso é um pouco mais delicado, mas mais firme ainda. Sua família te ama, ela não vai te abandonar. E você precisa dizer pra ela aquele esquema do não. Que é: fulano, eu não posso fazer isso agora pra você. Eu posso fazer isso pra você às 4 horas da tarde. Pode ser? Tá vendo o que é dizer não, mas impor um limite? Muitas pessoas não conseguem impor um limite na família. Defina um horário no seu dia para ver e-mail e redes sociais. E eu sei que você vai dizer: isso é impossível, isso é impossível. Não é impossível. Mesmo que seja assim, antes de começar minha missão, eu vou olhar minhas redes sociais e meu e-mail. E depois de terminar minha missão, vou olhar minhas redes sociais e meu e-mail. Fazer isso, as duas coisas ao mesmo tempo, isso não é legal. Então defina um horário lá nas suas missões do dia. Qual é o horário, ou quais são os horários, claro que tem que ser no plural, né? Pra você ver as redes sociais, pra você fazer o e-mail. Mas se você não estabelecer um horário, você vai se permitir olhar quando puder, quando quiser. E isso atrapalha a sua produtividade. Então tenha sua casa e sua mesa de trabalho organizadas, que é a dica número 6. Por favor, gente, viver num caos não é produtivo pra ninguém. Bom, faça as pazes com quem você brigou. Isso ajuda. Você vai trabalhar aliviado, sabe? Como uma pessoa
legal, digna, boa, com problema resolvido, faça as pazes com as pessoas, com seu marido, com sua mãe, com seu pai, tá? Experimente fazer isso, que sua produtividade vai lá em cima, você vai ter muito mais chances de conseguir o que você quer ali de acordo com o seu propósito. E fazer um exercício físico e tentar comer melhor. Me adicionem nas redes sociais, eu vou adorar falar com vocês, adoro interagir com pessoas, adoro fazer novos amigos.